se o paciente pediu alta ou transferência da internação no hospital. Você sabe como agir em situações como essa? A verdade é que o paciente ele tem direito de pedir a alta, de pedir essa transferência, e o médico ele não pode interferir na autonomia do paciente. Isso está escrito no Código de Ética Médica. Mas tem alguns cuidados que são importantes de serem observados pelo médico e os outros profissionais de saúde que estão assistindo aquele paciente. Veja só, o paciente ele não tem capacidade técnica para se dar alta, ele não tem a capacidade científica para saber o que é melhor para ele nesse sentido. Ele tem a autonomia dele, mas essa autonomia ela tem que ser harmonizada também com a vontade do médico. E a alta médica, ela é um ato privativo do médico. Isso está escrito na lei do ato médico. Então a alta a pedido, ela é na verdade uma alta contra a indicação do médico. O médico entende que seria melhor para o paciente ele permanecer internado e o paciente quer alta ou quer ser transferido para outro hospital. Então, se o paciente não estiver correndo nenhum risco severo à sua saúde, risco de vida, e ele quiser a sua alta ou quiser a sua transferência, e você que está assistindo o paciente entende que aquilo não é o melhor para ele, o primeiro passo é conversar com ele mesmo e esclarecer, dizer para esse paciente quais são os motivos pelos quais você entende que é melhor ele ficar internado, informar para ele quais são os riscos e consequências para a saúde dele, caso ele queira fazer de forma diferente, e também esclarecer todas as dúvidas que ele possa trazer para você. Sempre descrever toda essa situação detalhadamente no prontuário, explicando a sua posição, a sua convicção e os motivos que levaram o paciente a sair. O ideal é fazer com que o paciente assine um termo de responsabilidade por estar saindo do hospital, saindo do internamento e da sua assistência. Agora, naqueles casos em que existe risco de vida do paciente, existe um risco severo à sua saúde ou um risco de dano irreversível à sua saúde, daí o médico ele tem total direito de negar a alta. Ele deve negar a alta e descrever detalhadamente no prontuário os motivos da sua negativa, em qualquer hipótese. Veja, se o paciente contrariar essa orientação médica e ele ainda assim sair do hospital, isso é considerado abandono do tratamento. Também deve ser descrito no prontuário. Inclusive, também tem um vídeo falando especificamente sobre fuga de pacientes dos hospitais. Confere lá. Bom, e quanto a pacientes que são menores de idade, que têm o desenvolvimento mental incompleto, que têm algum transtorno mental, ou que são viciados em drogas, alcoólatras, esses pacientes, eles têm a mesma autonomia que os pacientes normais para tratar sobre a alta deles? Olha só. Esses pacientes, em geral, eles precisam ser assistidos, representados por alguém em razão dessa sua incapacidade. As crianças, em geral, são representadas pelos pais, pelos tutores, e os outros são representados por curadores, se eles forem declarados incapazes pelo Poder Judiciário. Então, o médico ele precisa conversar com os representantes desses pacientes que não têm a capacidade intelectual plena, da mesma forma que ele conversaria com um paciente normal, de desenvolvimento completo, intelectual, que esteja ciente e em pleno exercício da sua capacidade civil. Então o médico precisa conversar com o representante. Veja bem, é dever do médico, de acordo com o Código de Ética Médica, olvidar o melhor dos seus esforços, tudo que tiver ao seu alcance, em benefício do seu paciente, o melhor tratamento em benefício do seu paciente. Além disso, nesses pacientes específicos que a gente conversou, o Estatuto da Criança e Adolescente e o Estatuto da Pessoa Deficiente dizem que esses são pacientes, são pessoas que devem ser especialmente protegidos pela lei, pela comunidade, pela sociedade. Então, você precisa ter especial atenção com relação a eles. Então, se chegar em uma situação em que nenhum paciente incapaz desse, uma criança, uma pessoa com algum transtorno mental, uma pessoa com uma deficiência mental, nesses casos, e não houver possibilidade de diálogo, não tiver possibilidade de convencimento, e esse paciente estiver correndo algum risco à sua saúde, às vezes é necessário acionar o Conselho Tutelar, acionar o Ministério Público, delegacia de polícia, às vezes até o hospital, através do seu representante,
acionar o juiz que é titular pela vara da infância e da juventude da sua comarca. Então é por isso que eu digo, quando lidar com situações assim, é sempre bom contar com a orientação de um advogado especialista para que você não corra nenhum perigo desnecessário. Se você tem um colega médico que é pediatra, psiquiatra, neurologista ou outra especialidade que lide constantemente com pacientes que não são plenamente capazes, encaminhe esse vídeo para ele. Também aproveite para se inscrever no meu canal.